Gatilho mental da prova. Eu gosto muito desse gatilho mental da prova. Eu sempre falo para os assessores o seguinte: não basta falar, não basta falar. Precisa provar, precisa mostrar para o cliente. Sabe qual que é o erro do assessor de investimentos que está começando? Aliás, até de alguns que já estão há anos, principalmente aquele cara que às vezes não precisa captar os próprios clientes, ele é só farm, eles fazem muito isso. É um erro primordial que eu vejo que eles cometem. Eles ficam muito no gogó. Então, por exemplo, eles ficam só falando: ah, aqui a gente tem o melhor atendimento do mundo, aqui a gente tem a melhor carteira de investimentos do mundo. Esse fundo imobiliário vale muito a pena. Já viu essa? Fundo imobiliário é um dos investimentos mais fáceis de se provar, um dos investimentos mais tranquilos de mostrar o resultado dele. Mas o assessor não mostra para o cliente, ele só fala. Fundo imobiliário é excelente. E eu digo assim, turma, prove para o cliente. Tudo que vocês. Eu sei que nem sempre é possível, mas em geral, quanto mais você conseguir mostrar e provar, melhor. Então você vira lá e fala assim: fundo imobiliário é bom. Aí o cliente, às vezes ele não pergunta porque ele tem vergonha. Mas por que fundo imobiliário é bom? Por que fundo imobiliário paga aluguel bom? Mostra. Pega lá, ó. Fundo imobiliário é muito bom, cliente. Eu trouxe aqui, e na minha pastinha de assessorias, cheio de papel, folheto, flyer, ou então eu deixo salvo, né, também para as calls, deixo salvo aqui no computador. Fundo imobiliário é bom. Olha aqui, fulano. Olha aqui, fulano. Tem aqui, ó, uma listinha com 10 fundos imobiliários. Olha o aluguel que eles pagaram no último ano. Tem aqui, ó, o Risa Terrax, que é um fundo imobiliário que eu tenho e quase todos os meus clientes tinham. O Risa Terrax, no último ano, esse fundo imobiliário pagou 14,5% de aluguel isento de imposto. Tá vendo, ó? Ó o Iridium aqui. Iridium pagou 18% de aluguel nos últimos 12 meses. Isento de imposto. Você não precisa mais pagar imposto sobre esse aluguel. Já líquido para sua conta. Tá vendo, cliente? É isso que é o fundo imobiliário. Então você vai ter um pedacinho de um imóvel e por isso você vai receber um aluguel proveniente desse imóvel. Ah, mas quais imóveis, Bruno? Mostra o imóvel para o cliente, ué. Principalmente lá, quando eu vou falar com o pessoal de São Paulo, falo, gente, tem um monte de fundo imobiliário aqui, prédios são fundos imobiliários. Aponta para o cliente, ou fala a referência, fala a avenida. Fala, sabe aquele prédio assim, assim, assado, ali, ali, ali? É esse fundo imobiliário que a gente está comprando. Você vai receber aluguel proveniente desse fundo. Quando você prova, quando você mostra as coisas para o cliente, principalmente mostrar visualmente, gráficos, análises, resultados, ele sente muito mais confiança. Porque nem sempre as pessoas acreditam no que a gente fala, turma. Às vezes você está falando ali, ó, o cliente está trucando você. Ele está falando assim, ah, será que é isso mesmo que ele está falando ou será que é papo de vendedor? É muito comum o cliente ter essa sensação. Se você prova, se você mostra, ó, essa é a nossa carteira de ações que eu falo que é muito boa. Toma aqui, ó. É essa carteira aqui, tá vendo? Esse foi o resultado dela no último mês, nos últimos 2 meses, nos últimos 3 meses. Ah, renda fixa, tá rendendo muito bem. Olha aqui a renda fixa que eu tô te mostrando, tá vendo? Essa renda fixa aqui está pagando 1, tal, tal, tal por mês. Prove. Gatilho mental da prova. As pessoas querem prova, elas gostam de prova. Se você ficar provando, você vai ter mais resultado com seus clientes, tudo bem? Não fique só no gogó, gente. Na minha carreira de assessoria, eu mudei muito isso ao longo dos anos. Eu parei de querer falar para as pessoas, eu só comecei a mostrar. Minha reunião é muito falada, mas tudo que eu vou falando eu vou tentando provar. Tipo, fundo imobiliário é bom por isso aqui, ó. Ah, o mercado, por exemplo, uma coisa que eu tive que trabalhar muito bem e acho que né, foi difícil, mas deu para trabalhar bem. Quando a Selic estava 2%. Cara, a Selic está 2%, os clientes não estavam ganhando dinheiro. Tava ruim de ganhar dinheiro. Hoje, agradeçam, vocês estão entrando em um mercado a 13,75. Dá para ganhar dinheiro fácil para o cliente, tá bom? Quem está no mercado há 2 anos atrás apanhou demais, porque se a Selic estava baixa, 2%, nada dava dinheiro. Então o que eu fazia? Eu não falava só isso, porque falar parece que é desculpa. Eu mostrava o gráfico da Selic. Tão simples quanto isso. Pega o gráfico da Selic, mostra, ó, fulano, essa é a situação, pega lá a folhinha, ó. Eu mostrava, eu tinha um gráfico da Selic, falava, ó, fulano, essa é a situação da taxa Selic, tá vendo? A gente estava aqui uma taxa de tal, foi caindo, agora a gente está aqui, ó, nessa mínima de 2%. Por isso que os investimentos hoje de renda fixa não estão ganhando nada. A gente tem que investir, sei lá, em renda variável, em multimercado, se você quiser uma rentabilidade maior.
Fala, mas também essa Selic ela volta. Ela caiu, mas ela deve voltar em algum momento. Então, se você também não quiser correr risco, é só ter um pouco de paciência que ela volta. Aí o cliente entende, porque eu estou provando o que eu estou falando, tá bom? Gatilho mental da prova, pessoal, muito importante.